primeira coisa para a gente identificar a fibra, a gente precisa saber aonde começar. Aonde que a gente vai começar é pelos topos e fundos, tá, pessoal? Topos e fundos. Então, o que, que a gente tem que saber? A gente tem que primeiro identificar os topos e fundos, tá? Então, vamos lá. O que, que é um topo, o que, que é o fundo? Isso é um topo, tá? Aqui é um topo, aqui a gente tem outro topo, aqui a gente tem outro topo, aqui a gente tem um fundo, aqui a gente tem... Opa, tem errado. Aqui a gente tem outro fundo, mais um fundo, aqui um outro fundo. E a gente vai achar vários topos e fundos no gráfico, tá, pessoal? A gente vai achar vários, porque a gente pode ter topos principais, né? E alguns micro topos e fundos aqui, ó, que são os topos e fundos secundários, né? De uma tendência menor, certo? Então, primeira coisa que a gente vai ver aqui, ó, topos e fundos. Aqui tem um topo, aqui tem um fundo, aqui tem um outro fundo, igual eu tinha marcado, aqui tem outro fundo. Opa, olha só que legal essa questão desses fundos. Aqui a gente tem fundos, tá? Descendentes, tá, pessoal? A gente percebe que o gráfico trocou de tendência com os topos e fundos descendentes ou ascendentes. Por exemplo, aqui, ó, aqui a gente tem um fundo e aqui a gente tem já um fundo maior que ele, entendeu? Esse fundo está nesse nível, esse fundo tá, menor que ele, né? Esse fundo está nesse nível mais abaixo desse, certo? Então, só por esses dois fundos aqui descendentes, eu sei que a tendência maior ela é de alta, porque eu tenho um fundo, né? Esse fundo aqui maior que esse. Então, essa tendência aqui, anteriormente, ela era uma tendência de baixa, tá, galera? Olha só que legal. A partir desse fundo aqui, esse fundo, ele já é um fundo ascendente. Ele já é um fundo maior que o outro. Então, já começo a identificar o início de uma tendência de alta por esses fundos ascendentes. Tá, galera? Fora aqui, a gente tem outro fundinho aqui. Aqui pode ser considerado um fundo, entendeu? Mas vamos pegar os primários aí para a gente ver. Como que eu vou traçar uma Fibonacci? A partir do momento que eu identifico um topo e um fundo, eu já posso traçar uma Fibo, tá? A partir do momento que eu identifico um topo e um fundo, eu já posso traçar a Fibo. Ou seja, eu posso traçar uma Fibo desse topo a esse fundo, certo? Eu posso traçar a Fibo, se aqui formar um topo, por exemplo, digamos que aqui formou um topo, eu posso traçar uma Fibo desse fundo a esse topo. E o que vai determinar o modo que eu vou traçar a Fibo, galera? O que determina isso, certo? Por exemplo, assim, a Fibonacci, tá? Ele é um cálculo matemático baseado na tendência. Então, qual tendência eu quero usar? Tá? Qual movimento eu quero usar? Desculpa. Ela é um cálculo matemático baseado no movimento, tá? No movimento de uma tendência. Ou seja, qual movimento eu quero usar? Eu quero pegar esse movimento grande, desse topo a esse fundo. Pô, eu vou achar, né, o cálculo da Fibonacci sobre essa movimentação. Se eu quero pegar essa movimentação aqui, ó, de alta que teve aqui anteriormente, toda essa movimentação de alta aqui, ó, que teve. Se eu quero pegar ela, certo? Eu vou traçar desse fundo a esse topo, que eu vou ter o cálculo de Fibonacci na proporção deste movimento. Entendeu, pessoal? Leonardo Fibonacci fez o cálculo matemático, né, que leva o nome dele, que ele é usado nas proporções do mundo, né? E não é, não é por incrível que pareça, que ele também funcione no gráfico, tá? Porque o nosso corpo tem algumas proporções de Fibonacci, tem também o do caramujo, né? Acho que uma imagem que todo mundo já viu aí, que o caramujo tem as proporções de Fibonacci. Então, algumas plantas têm as proporções de Fibonacci. Então, ela funciona
no mundo e também funciona no gráfico, né? Até às vezes chamamos de Fibonacci, né? Porque é uma a gente não sabe ao certo o porquê o gráfico respeita, mas ele simplesmente respeita as proporções, né? Então, o Leonardo Fibonacci, ele fez esse cálculo e ele simplesmente funciona, tá, pessoal? Mas eu vou mostrar para vocês como que a gente usa a Fibonacci ao meu favor, entendeu? O porquê ela funciona, na verdade, o porquê de que algo funciona no gráfico, a gente nunca vai saber. A gente tem uma estatística, sempre vai ter uma estatística numérica do que dá mais certo do que errado. E a Fibonacci, ela dá mais certo do que errado, certo? Então, galera, vamos lá. Se eu tenho um movimento, se eu vou pegar um movimento de alta, tá? Se eu vou pegar um movimento de alta, eu tenho que traçar a Fibo, primeiramente, do fundo ao topo, tá, pessoal? Anotem isso daí que eu tô falando. Se é um movimento de alta, eu traço ela inicialmente do fundo até o topo. Se eu vou pegar um movimento de baixa, tá? Um movimento de baixa, eu vou iniciar ela do topo ao fundo, tá, galera? É assim que se traça a Fibonacci. Bebê, tem gente que fala que é certo traçar a Fibo, tem gente que fala que é certo traçar a Fibo no corpo da vela, tá? Tem gente que fala que é certo traçar a Fibo no corpo da vela. Dessa maneira aqui, ó. Peguei deste corpo a este corpo. Eu já penso, já levo as coisas sobre a análise do gráfico, eu já levo muito para a parte da personalidade. A gente tem que ter sempre um pouco de personalidade na hora de fazer os traçamentos, porque no gráfico a, a minha verdade é minha e a verdade do outro é outro. E eu acredito que a Fibonacci tem que ser traçado exatamente do movimento, tá? Que o movimento, as caudas de vela fez parte do movimento. Então eu prefiro traçar elas sempre de cauda a cauda, entendeu? É assim que eu traço ela, certo? E a fibra, a partir do momento que a gente traçou uma fibra, a gente pode usar ela de várias maneiras, galera, entendeu? A gente tem dois números mais importantes da Fibra, que é o 61.8, que é o chamado número de ouro de Fibonacci, né? É, é, e temos também o 50 da Fibra, que ele é exatamente 50% do movimento que você fez o traçamento da Fibonacci, tá? Então, os melhores números para a retração de Fibonacci, o preço está vindo aqui, pum, pum, tracei ela desse topo a esse fundo, ele está vindo aqui, tal, pô, bateu aqui, pum, fez um pullbackzinho aqui, rompeu, veio aqui, ó, aqui seria, baseado em Fibonacci, a minha primeira entrada, beleza. Deu um loss aqui, tá? Teria dado um loss aqui numa venda, certo? Melhor ponto para retração aqui, ó, 50 da Fibra, bateu, eu teria vendido. Bom, deu loss. O que eu vou fazer? Bom, rompeu o meu ponto, vela de rompimento, vela de confirmação, eu tiraria provavelmente meu loss aqui num pullback. Por quê? Eu sei que Fibonacci, ele é um nível de suporte e resistência, certo? Ou seja, se ele foi rompido esse nível e ele vier buscar, ele provavelmente vai fazer um pullback para depois buscar o outro nível acima, tá? O que é? Ele vai criar esse respiro. Então, aqui eu usei a Fibonacci como uma resistência e depois de rompida eu usei ela como um suporte, certo? Então, a partir desse conceito, você já entende que você pode usar a Fibonacci exatamente como um suporte resistência, tá? Você pode usar ele tanto para vender na região de resistência, quanto para comprar nas regiões de suporte, certo? Galera, sobre a Fibo aqui, bem, eu peguei a Fibo desse movimento, mas eu também posso pegar a Fibo desse simples movimento aqui, ó, entendeu? Desse simples movimento aqui, certo? Vamos lá. Sempre lembrando que a fibra, eu estou pegando como essa fibra aqui é uma fibra retração, eu estou sempre pegando regiões de pullback. Então, se eu estou com a fibra aqui, ó, tracei essa fibra desse fundo a esse topo, tá? Eu estou pegando, eu sei que eu estou numa movimentação de alta,
certo? Nessa movimentação aqui, ó, primária de alta, só que aqui eu tive uma consolidação, olha que legal. Eu sempre gosto de pegar a Fibo depois de um rompimento de uma consolidação. Por exemplo, aqui, ó, tive uma consolidação, tive o rompimento dela, né? Pego o fundo dessa consolidação, a partir do momento que ele mostra um topo, eu traço a Fibo, tá? Olha só, é uma sequência. Consolidação, rompimento da consolidação, tá? Formou um topo, nesse caso aqui, formou um topo, né? Eu pego do fundo dessa consolidação, no caso aqui, né? No fundo desta consolidação, e aqui no topo, depois do movimento que foi feito, certo? Por quê? Eu vou pegar daí o pullback dessa consolidação que foi rompida. Ou seja, olha como casa muito interessante uma coisa que eu sempre venho falando para vocês, que é a questão de zonas, tá? Ó, veja bem, consolidado. Notem que eu tenho uma zona de suporte e resistência que foi rompida, no caso aqui uma resistência que foi rompida, ou seja, se a minha resistência foi rompida, ela vira um suporte para o próximo toque. Então, a partir do momento que eu tive esse rompimento aqui, essa resistência virou um suporte. E eu tenho esse nível de suporte exatamente junto com o meu nível de Fibonacci, tá? Assim, sempre lembrando que suporte e resistência é uma zona, tá, pessoal? Então, qual que seria, se você identifica isso no gráfico, qual que seria a melhor região para você efetuar a sua entrada, tá? Seria entre essa fibra aqui do 61.8 com essa zona aqui de suporte, desculpa, de resistência que foi rompida anteriormente, tá? Aqui seria o ponto, essa zona aqui, se o preço desse uma esticada legal aqui, ó, uma vela desse uma esticada aqui, eu pegaria a retração dessa vela, entendeu? Que esse daí seria o melhor ponto da FIBO. A FIBO pode ser traçada de qualquer time, tá? Pode ser traçada de qualquer time. Como eu sempre analiso o gráfico em 5 minutos, porque eu opero no gráfico de 5 minutos, certo? Eu analiso ela nos 5 minutos. Mas ela pode ser traçada no de 15 minutos, pode ser traçada no de H1, H4. A única diferença é que vocês têm que entender é que o tempo de expiração da sua análise tem que ser relativo ao gráfico que você opera. Entendeu? Se você analisa de 15 minutos, você sabe que o tempo de respeito que vai ter aquela vela vai ser equivalente ao gráfico de 15 minutos. Entendeu? Qual que é o ponto ideal para se traçar uma fibo? Igual eu falei, eu vou dar uma desenhada, que às vezes fica melhor a visualização, mas a gente vai treinar isso também no gráfico, tá? Ó, o ponto ideal para a gente traçar uma fibo, galera, é sempre depois de um rompimento de uma consolidação. Por exemplo, assim, eu tenho aqui, né? Eu tenho aqui um gráfico consolidado, né? Que ele tá aqui, pum, rompeu. Beleza, rompeu. Ah, rompimento pode ter vindo assim, ó. Beleza, daí aqui ele começou a formar um fundo e agora ele começa a voltar. O melhor jeito de traçar é quando tem essa situação. A gente tem o rompimento aqui, ó, o rompimento de uma consolidação e depois ele forma um topo ou um fundo depois disso daí. No caso aqui ele formou um fundo, eu viria aqui, ó, eu vi que ele formou um fundo, eu venho aqui do topo ao fundo e traçaria a minha fibra, entendeu? Essa é a melhor maneira de traçar uma fibra. Ou eu posso também, é, só, só para mostrar aqui, também pode ser uma situação de uma alta, do movimento de alta, né? Deixa eu deixar limpo aqui. Situação do movimento de uma tendência de alta, né? Temos aqui a consolidação, pá, consolidou, o gráfico está aqui consolidado, foi e rompeu, tá? Aqui rompeu, formou topo, começou a ir buscar, certo? Então, aqui do fundo ao topo, certo? Tendência de alta do fundo ao topo, tendência de baixa do topo ao fundo, tá? No caso aqui, ó, aqui, galera, seria uma tendência de baixa, tá? Aqui, ó, essa região aqui toda aqui, ó, aqui, uma tendência de baixa, eu traçaria aqui, ó, desses topos a esse fundo.
PV, posso traçar lá de cima? Pode. Só que você tem que entender que um movimento maior, né? Às vezes ele demora também mais para chegar nos seus níveis, tá? Não tem o melhor ou o pior. Não, tem um movimento que você quer avaliar. O que eu gosto muito de fazer? Eu traço assim, às vezes, na movimentação maior, para mim ver o que o gráfico, se ele está respeitando bem as proporções, está respeitando bem as proporções desse maior aqui, eu deixo marcado. Ah, tenho esse ponto marcado, tenho esse ponto marcado, tenho esse ponto marcado e tenho esse ponto marcado como referência, tá? Aí, beleza, tirei aqui, ó. Olha que legal, a referência que eu tenho do gráfico sobre um contexto macro, tá? Sobre um contexto macro. Então, eu tenho uma referência do meu gráfico sobre o contexto macro. O que eu posso fazer daí, depois desse fundo a esse topo, né? Olha só que interessante, galera. Olha só que interessante. Ah, aonde eu poderia pegar uma entrada? Cara, você sabe que aqui, ó, nessa região aqui, ó, eu tenho uma Fibonacci que está respeitando muito legal as proporções de um ponto macro. E eu tenho aqui também, ó, dessa microfibo aqui, dessa minifibo, a região dos 50. Olha só que legal. 50% do movimento junto com uma fibo maior de um ponto macro. Entendeu? Confluências de Fibonacci aqui que a gente está usando de dois, de dois movimentos diferentes. Entendeu, pessoal?